Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência em mais esse programa inédito do Vida 3, ainda com o casal Roberta e Walter, compartilhando a sua experiência de vida nesse segundo programa de relato da história deles. Então nós estamos aqui nos nossos estúdios nesta semana com o Walter e a Roberta. O Walter, o nome dele completo é Walter Held, ele tem 39 anos, é engenheiro de produção. E a Roberta é Roberta Godoy Held, ela tem 37 anos e é pedagoga. Eles são casados há 11 anos e têm duas filhas, a Ana Beatriz, de 9 anos, e a Sara, de 3 anos. Né? Então, uma bela família aí que está se dispondo também a contar a sua experiência para você, caro telespectador. Então, no programa passado nós falamos um pouquinho sobre o histórico familiar dos dois. A Roberta veio de uma família bem estruturada, o Walter teve alguns problemas de saúde com seu pai, conviveu mais com a sua mãe e eles vieram a se conhecer já por volta de 20 anos de idade. A Roberta já depois de um noivado desfeito e com algumas cicatrizes dessa situação, o Walter conseguiu entender bem essa situação e conseguiu amparar as necessidades da Roberta, e eles tiveram um período de namoro e noivado, onde eles comentaram conosco no programa passado que vocês não tiveram nenhum tipo de intimidade sexual, não é? Durante este período de namoro e noivado. Mas como é que aconteceu isso, Walter? E os seus amigos, o que eles falavam para você em relação a essa sua escolha? Como as pessoas que eu tinha convivência, né, fora da minha família, principalmente no trabalho, escola, né, eles sabiam que eu tinha princípios cristãos, né, frequentava uma igreja e levava isso muito a sério, né, e então eles sempre faziam pressão, principalmente para que eu namorasse, porque eu sempre fui uma pessoa tranquila com relação a isso. Sim, sim. E então eles viviam fazendo alguns comentários, algumas brincadeirinhas, né? Diziam assim, se você quiser, né, a gente pode arrumar alguém para você, coisa desse tipo, né? Sim, sim. E isso no trabalho? No trabalho, na escola também, né? Na época eu estudava também. E então as pessoas, eles tinham isso em mente, né? Que era incomum isso. E até com certo preconceito. Sim, com certo preconceito, claro, né? Então, eu consegui me lidar bem com isso, né? Quando eles faziam as brincadeiras, querendo, de certa forma, agir com preconceito, como você falou, eu levava na esportiva, eu levava na brincadeira, né? E uma coisa eu tinha, assim, bem certa na minha mente, né? Bem clara, né? Que eu aprendi princípios, né? Que iam me trazer algo de bom lá na frente, na minha vida, né? Sim. Quando eu tivesse preparado por Deus a pessoa certa, para que eu pudesse namorar, noivar, depois me casar. Sim, sim. Então eu tinha isso bem claro na minha mente. Eu aprendi esses princípios, né? E a partir daí eu decidi seguir isso. Eu decidi levar isso à frente na minha vida. Agora, Walter, isso era por medo, por temor de alguma coisa ruim acontecer com você? Como é que você chegou a essa conclusão? Você tinha medo de uma acusação, enfim, ou de uma punição da parte de Deus? Como é que você chegou a essa conclusão? Bom, em primeiro lugar, eu via assim, exemplos, né, de pessoas que acabaram se relacionando sexualmente antes do casamento, pessoas que acabaram engravidando antes do casamento, mulheres que se engravidaram, pessoas conhecidas, sim, pessoas até da minha família também, né? E isso depois trouxe uma consequência não muito boa para eles, né? Acabou trazendo algo que poderia ser num momento melhor, um momento mais planejado, acabou trazendo precocemente, né, uma situação que por não ter sido planejado, por ser uma situação precoce, trouxe problemas até para o casal, né? Sim, sim. Eu pude ver exemplos, né, de amigos, de parentes, né, nessa situação. Sim. E por outro lado, por eu ter convivência com pessoas também na igreja, pessoas cristãs, que tiveram esse princípio também bem claro na vida deles, eles também levaram a sério esses princípios que eles aprenderam, né, de Deus para o casamento, e eles também
tomaram por decisão se guardarem, né, puros até o casamento, e tiveram um casamento assim, muito bem mais planejado. Eles acabaram não tendo, eu posso dizer assim, muito menos problemas, né? Okay. É claro que problemas todo casal tem, independente da pessoa... De você começar a sua vida sexual antes ou depois. Depois de casado, todo casal tem os seus problemas, tem as suas dificuldades que eles têm que aprender a superar, né? Mas eu percebi que esse era um fato, assim, que para mim, eu percebi que essa diferença, né, trazia, assim, algo muito marcante depois de um tempo de convivência, okay, né? Então, neste caso, agora perguntando para você, Roberta, é lógico que para a mulher é um pouco mais fácil isso, né? Em tese também, porque hoje em dia as coisas, a sexualidade, a liberdade sexual que o homem sempre teve, a mulher hoje está requisitando, né? No mesmo nível, no mesmo patamar. Mas enfim, como é que foi para você essa relação, Roberta, e como é que vocês conseguiram ter esse nível de namoro com toda essa pressão, né, que as pessoas acabam faziam em cima de vocês? Então, como eu já disse, quando a gente namorava, eu fazia faculdade, né? E assim, pedagogia é um curso que a maior parte é mulher, né? É verdade. E aí, então, a gente conversava vários assuntos na faculdade. E quando a gente foi se casar, porque eu terminei a faculdade em dezembro, a gente se casou em janeiro. E aí, as colegas lá da faculdade sabiam, né? E aí eu cheguei a comentar algumas vezes, né, que eu era virgem, que ele também, que a gente estava se guardando, né, para o casamento. E elas não acreditavam, elas falavam assim: imagina, você está ficando louca, né? Como que você vai esperar o casamento? Isso não existe mais. Sim. Então tinha, mesmo entre as mulheres ali, né, havia também uma certa pressão, né? Havia assim, elas achavam que eu estava errada, que a maioria já tinha tido suas experiências sexuais, mesmo solteiras, e elas achavam que eu também deveria ter. Só que assim, eu tinha a minha cabeça formada, né? Eu já tinha a minha opinião, e eu falava assim que não era essa a nossa vontade, e não era por causa da pressão deles que a gente ia mudar, né? Inclusive, quando pouco antes da gente se casar, eu fui a um médico, né, fazer uns exames pré-nupciais, e o médico também, um ginecologista, também falou para mim: mas você vai esperar depois do casamento, mas e se vocês depois não têm compatibilidade sexual, se depois você perceber que você não é isso que você quer? E o médico também: não, você tem que ter sua experiência. Então, assim, mesmo até um profissional, né, na área médica também fez uma pressão na época, né? Entendo. Mas isso para mim, assim, não fez diferença, porque era uma decisão que a gente tinha. E você fez isso com medo, com temor, medo dos seus pais? Meu pai vai saber, ou minha mãe não quer, enfim. Como é que foi isso? Não. Apesar, assim, eu sabia a opinião dos meus pais, né? A opinião deles era essa também, que eu devia esperar, né, o casamento, mas assim, eu não tinha assim, nenhuma punição assim, na minha casa, não era assim, uma coisa que meu pai falava assim: você tem que fazer, senão você vai sofrer uma punição. Não, eu fazia porque Gustavo, assim, eu sempre tive um compromisso sério com Deus, né? Desde quando eu era criança, crescendo na igreja, eu não ia por obrigação, eu sempre tinha um coração voltado, sempre amei a Deus, assim. Então, por amar a Deus e querer obedecer a Deus, então eu tinha essa decisão, eu tinha isso em mente, né? Então, não era por punição, era por querer obedecer a um Deus em que eu amava e que eu amo até hoje, né? Entendo, mas de uma forma prática, na teoria, assim, tá tudo muito bonito, né? Mas de uma forma prática, como é que vocês conseguiam segurar, no caso, Roberta, continuando com você, os impulsos, que são naturais, né? Que são genuínos, e como é que vocês conseguiam segurar isso? A gente teve que ter algumas estratégias, né, na época, assim, o que a gente fazia? Evitar, primeiro, assim, que a gente decidiu, começamos a namorar, não éramos muito novos, né, já tínhamos uma certa idade, como eu já estava terminando a faculdade. Em torno de 20 anos que vocês fizeram. Na verdade, eu tinha 23 anos, ele tinha 25 anos, né? Mais de 20. Isso, então, como eu já estava terminando a faculdade, então a gente já tinha pensado: não, terminando a faculdade a gente casa.
já tinha o meu trabalho, ele já tinha o trabalho dele, então a gente já tinha em mente uma coisa, que a gente não ia prolongar muito o namoro. Okay. A gente ia ter um namoro razoavelmente curto, né? E outras coisas, a gente também evitava ficar sozinhos, né, por muito tempo. Não ficávamos ou na minha casa ou na casa deles sozinhos, ou dentro do carro sozinhos. Então a gente procurava assim, ou tá na igreja, ou tá com a família. Assim, está em ambientes que existiam mais pessoas. Isso, que existiam mais pessoas, ou com outros casais, amigos, né? Tínhamos um momento assim nosso também, mas a gente também evitava ter uma intimidade, mesmo de namoro, muito profunda, né? Então, uma intimidade maior. Então, a gente conversava mais. Então, a gente procura, assim, esse tempo de namoro para se conhecer realmente. De estar conversando, de estar conhecendo um ao outro, ao invés de ter aquele namoro assim mais íntimo, né? Entendo. Ok. Nós vamos ter que chamar um intervalo agora e fique conosco na sequência, nós vamos estar voltando nesse assunto para que você possa entender um pouquinho mais que, no caso deste casal, existe um outro lado. E nós temos que saber como é que foi o comportamento deles e aquilo que eles têm como impressão em relação a essa situação. Ok? Fique conosco, depois do intervalo voltamos com o Vida 3. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenault@uol.com.br. Óticas Original, especialista em saúde visual. Fones: Jacareí 3951-5647 e 3953-1107 e São José dos Campos 3908-1494. AF Novidades. Personalize presentes com sua foto ou imagem. Fones: 9761-4106 e 9729-7273. E-mail: afnovidade@gmail.com. Estamos de volta ao programa Vida 3, com o segundo bloco do programa de hoje, com o casal Walter e Roberta aqui conosco, contando um pouco da sua particularidade, da sua intimidade, para você, caro telespectador, e veja como temos situações diferentes no nosso programa, né? Eles estão contando uma experiência aqui para nós que até hoje é uma experiência inédita, mas que também existe, você tem que saber que existe essa situação e você pode considerar aí na sua casa tudo aquilo que eles têm falado aqui, ok? Bom, Walter, então vocês, lógico, no momento de namoro, vocês tentavam se controlar, lógico, porque o impulso é natural, né? E o que vocês faziam quando vocês saíam sábado à noite, por exemplo, né? Ou qual era a atividade de vocês? Você pegava lá na casa dela, você ia de carro, você não ia? Como é que era isso? Como é que vocês passavam esse tempo, geralmente que os casais saem no sábado à noite ou na sexta-feira à noite? O que vocês faziam nesse período? Bom, Gustavo, a gente, como a gente tinha atividades assim bastante intensas, né, eu auxiliava na igreja na qual eu frequentava, sim. Ela frequentava em uma outra igreja, ela também trabalhava bastante, né, se dedicava bastante. Então, normalmente nos finais de semana a gente tinha programações, né, das nossas igrejas, né, e então a gente era bem envolvido com isso. Sim. Mas fora isso, quando a gente saía, normalmente a gente ia dar uma volta em algum lugar assim, ou ia numa praça, conversar um pouco, né? Ou a gente tinha um hábito assim que a gente gostava bastante. Tinha um local lá
na nossa cidade, que a gente gostava de comer um lanche. Ok. Né? Então, um trailer, tipo um trailer. Isso, com uma certa frequência a gente estacionava o carro, pedia um lanche. Sim, sim. E a gente ficava no carro conversando, né? E uma coisa assim que a gente decidiu fazer, né? Que também fez muita diferença no nosso relacionamento, até que ajudou a gente também a se manter puros, né? A gente tomou uma decisão assim de todo mês, quando a gente completasse mais um mês de namoro, a gente tá orando pelo nosso relacionamento juntos. Sim. Né? Da forma que a gente entendesse ali, colocar o nosso relacionamento, meu e dela, diante de Deus, isso. E pedindo para que Deus estivesse abençoando o nosso relacionamento, né? Okay. Foi uma forma assim, uma estratégia que a gente teve também, da gente se fortalecer, né? E ter esse propósito assim, levar esse propósito, né? Okay. De se guardar até o final até o dia do nosso casamento, até o final do nosso namoro e noivado. E então assim, às vezes que a gente saía, normalmente a gente ia num restaurante, numa lanchonete, comer um lanche, né? Ou seja, vocês gastavam muito tempo em conversa. A gente conversava diálogo, bastante. Conhecendo ao outro. Conhecendo um ao outro. Sim. Eu me lembro que exatamente um mês depois que a gente se conheceu, no dia que eu fui pedir ali namoro, né? Tinha sempre um versículo lá, um trecho da Bíblia lá em Coríntios que sempre me chamou a atenção, que fala sobre o amor. Sim. Então, no dia que eu fui pedir ela em namoro, eu li esse trecho para ela, né? E logo em seguida eu pedi ela em namoro. Então isso várias coisas marcaram o nosso relacionamento, isso, né? E isso foi uma coisa que marcou o nosso relacionamento. Sim, muito bom. E Roberta, foi difícil segurar o Walter? Não. Não foi difícil? Não. Foi tranquilo, assim, porque a gente tinha essas estratégias, Entendo. né, Gustavo? Assim, a gente também não abusava. É claro que tinha momentos que a gente tinha que falar, vamos parar, né, vamos para casa, porque Sim. afinal de contas, dois jovens, né, somos humanos. Mas assim, a gente tinha essa meta, né, então a gente tinha as estratégias, procurava evitar para que acontecesse algo que a gente não queria, né? Entendo. Então assim, a gente procurava também, ele tinha carro, na época eu tinha o meu carro também, mas normalmente a gente saía com ele, com o carro dele, a gente saía, mas assim, a gente evitava ir para lugares sozinhos, né? Ou, como ele falou, a gente ia comer um lanche ou tomar um sorvete, saía junto com outras pessoas, ou estava na minha casa com a minha família, ou na casa dele com a família dele. Então, assim, um entendia o outro, né? Então, tinha momentos que a gente tinha que falar assim, não, ó, vamos parar, vamos para casa, até aqui a gente não vai passar esse limite. Sim, sim. E vocês namoraram também não foi muito tempo, né? Não, foi Entre namoro e um noivado. ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Veja, é um casal que já entrou numa relação maduro. É lógico que se nós pegarmos um casal um menino e uma menina, vamos chamar assim, de 15, 16 anos de idade, com certeza é uma outra realidade, né? Nós estamos falando de um casal que começou um relacionamento com 22 para 23 anos, aproximadamente. Um casal que já sabiam o que eles queriam. Um casal que já teve uma estrutura para poder entrar num relacionamento dessa forma, né? E ainda mais tendo um facilitador, vamos dizer assim, né? Ou seja, ainda mais contando com uma posição de Deus em cada um deles, ou seja, eles tinham consciência daquilo que eles queriam. É lógico que se nós colocarmos tudo isso como um pano de fundo para o cenário que eles estão apresentando aqui, fica mais fácil. A situação deles é diferente, por exemplo, de um casal de adolescentes, né, que acabou de entrar na puberdade, começa a namorar, enfim, a pressão da mídia, a pressão dos colegas, a pressão dos meninos e das meninas, ela é tão grande ao ponto desse menino ou dessa garota deixar-se levar pelas influências. Nós estamos falando aqui de um casal já maduro, um casal que já tem uma consciência formada em relação a tudo que eles gostariam de ter, e eles tomaram essa posição, uma posição única, uma posição bonita no sentido de realmente esperar o momento do relacionamento e do seu casamento. E também nós temos que entender que
nós não podemos ser preconceituosos em relação a essa situação também, né, Walter? Que com certeza a mídia, as pessoas, tudo aquilo que está à nossa volta, elas querem que nós façamos tudo o que as pessoas fazem, né? Então, se um casal namora, ele tem que ter relação sexual, não é assim? Se um casal é noivo, muito mais ainda, ou seja, por que não ter? Essa é a pergunta. O que me impede de não ter, né? Então, essa pressão do que todo mundo está fazendo, muitas vezes acaba entrando na vida da gente e a gente acaba fazendo, não porque a gente até decidiu, mas porque o fulano, a fulana, a amiguinha, o amigo, o colega nos pressiona para isso. Então, nós entendemos que, no caso deles em particular, eram pessoas que tinham uma convicção, tinham uma personalidade formada, né, Walter, em relação a isso, né, Roberta? Para que vocês pudessem tomar essa decisão. Agora, queridos, uma interrogação que eu vou deixar nesse programa, será que isso vale a pena? Será que essa posição que eles tomaram é saudável para um casal hoje que namora ou que é noivo? É uma questão que eu gostaria de deixar no ar neste programa e nós vamos voltar a falar com esse casal no próximo programa, especificamente mostrando a realidade deles depois do casamento. Porque um dia, né, Roberto e Walter, vocês chegaram a ter um relacionamento sexual, lógico, né? E aí eles vão contar para você, caro telespectador, como é que foi essa questão e como é que isso influenciou, o que isso gerou dentro deste casamento que vocês viram. Foi um casamento bem estruturado, entre aspas, né, dentro de alguns valores preconcebidos que ela tinha e ele tinha, dentro de uma estrutura planejada, né? Isso tudo vocês vão percebendo que é importante para um casamento ter uma estrutura, uma solidez, e depois eles vão comentar com vocês um pouco a questão depois que eles se casaram, ok? Então nós estamos encerrando mais um programa Vida 3, eu tenho certeza que você está aproveitando esta oportunidade que estamos dando a você aqui. Mais uma vez gostaria de agradecer a disposição aí do Walter e da Roberta, viu, Roberta e Walter, de estar aqui conosco, de contarem esses momentos particulares de cada casal, que todo casal tem, mas que para você possa aprender um pouquinho que existe, né, Walter? Uma outra possibilidade, existe uma outra via, né? Nós não precisamos seguir a via que todo mundo segue. E você vai tirar a sua conclusão no próximo programa se realmente isso vale a pena. Estamos encerrando o programa Vida 3 de hoje com o casal Walter e Roberto, e na semana que vem estaremos concluindo a história dos dois nesse aspecto importante e também conhecendo um pouquinho da história do casamento deles, já como casados, como foi toda essa semeadura que eles fizeram no seu namoro e no seu noivado e o que isso proporcionou para eles no casamento deles, ok? Obrigado pela atenção de todos, tenham uma semana de vitória, uma semana abençoada e até semana que vem assim, se Deus permitir, ok? Obrigado a todos.